Mais um vídeo no canal. Tamo aí, pré-jogo hoje, Galo e Flamengo. Meus amigos, clássico, jogo duro, adversário difícil, né? Mas vamos passar tudo aqui pra vocês a respeito desse jogão. Antes, já peço pra você, deixa o like, é de graça, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos embora aqui pra trazer pra vocês esse pré-jogo aqui. Top, tá, galera? Pré-jogo aí mais completo para vocês a respeito de tudo sobre Galo e Flamengo. Primeiramente, como eu gosto de fazer aqui, gente, eu vou trazer aqui um panorama geral das duas equipes, tanto o Flamengo atuando fora de casa, que é o que vai acontecer, quanto nós, o Galo, atuando em casa, né? Que é o que vai acontecer. Só um panorama geral, a classificação aqui nos últimos 5 jogos, tá? Aí é independente de em casa, fora. Classificação dos últimos 5 jogos. O Flamengo ocupa a segunda colocação, 3 vitórias, um empate e uma derrota, marcou 8 gols, sofreu 6. O Galo ocupa a 11ª colocação, 2 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Agora vamos aprofundar uma análise aqui mais micro aqui agora. Classificação nos últimos 5 jogos em casa, tá, gente? Que é onde nós vamos jogar. O Galo tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, nós estamos invicto em casa, tá? O Galo tem invicto em casa em 2026, juntando todos os campeonatos, e o Galo tem 100% de aproveitamento com Barba em casa, tá? Foram 9 gols marcados e 6 sofridos nos últimos 5 jogos só no Campeonato Brasileiro, tá, gente? Isso aqui é só Campeonato Brasileiro, que é justamente o campeonato que nós estamos aqui falando sobre ele. Nós temos a 9ª colocação em casa nos últimos 5 jogos. Agora vamos ver o adversário. Olha aqui agora, gente, o Flamengo nos últimos 6 jogos. O Flamengo já fez 6 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo ocupa a 4ª colocação na classificação, tá? Foram 6 jogos, todos fora de casa no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos, ou seja, o Flamengo não é um visitante ruim, não é um visitante bobo, obviamente, né, gente? Isso aí, né, a gente já sabe disso. O Flamengo aí vem com equipes fortíssimas aí nos últimos anos, né? E vai ser um adversário duro, tá, gente? Adversário duro. E o que a gente pode esperar a respeito do Flamengo, tá? Um time provável aqui que eu posso passar para vocês aqui ao Flamengo, tá? Time provável do Flamengo. Eles devem vir com Rossi no gol, Varela de lateral direito, Léo Ortiz e Léo Pereira, tá? Aqui uma atenção aqui que a dupla de zaga que sai muito bem com a bola no pé, tá? Eles têm muita boa saída de jogo, sabem sair jogando bem os dois zagueiros do Flamengo. Alexandre, lateral esquerdo, tá? Volante, Everton Araújo e Jorginho. Esse Jorginho que é qualidade absurda no passe, é o segundo volante, é o cara que faz a transição, né? Defesa e ataque. Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Pedro. Isso aqui, gente, é um provável Flamengo, tá? Pode pintar aí um Luiz Araújo? Pode também, mas é um provável Flamengo aqui para passar para vocês. Em relação ao Galo, o que a gente pode falar em relação ao Galo, tá? Aqui também uma provável escalação, tá, gente? Eu acredito que nós podemos ir com Everson. Na lateral direita não deve ter mistério, né? Natanael, né? O Galo tá mesclando. Natanael folgou na última partida contra o Ceará, jogou Preciado, né? Então o Natanael deve vir titular novamente. O Lianco também folgou, acredito eu, que um jogo desse tamanho, dessa magnitude, né? É jogo grande. Eu acho que o Lianco vai ter mais um voto, obviamente, de confiança com Barba, com Juan Tressoldi, que é o nosso melhor zagueiro na temporada, doa quem doer. Aí que tá o pulo do gato agora, né, seu Renan Lodge? Né, Renan Lodge? Aí, ó. E agora? Alonso, lateral esquerdo, será? Pacini, será que vai pôr o Pacini, que é o que nós temos de origem? Alexander, improvisado na lateral esquerda? Ou até Gustavo Scarpa? É 4 opções que o Barba tem, a princípio, para escolher, né? Alonso, Pacini, Alexander e Scarpa. Eu penso nessas possibilidades, tá? De volante, ele deve ir com o Alan Franco. O Tomás Pérez tem perdido espaço no grupo, né? Maicon deve ser o volante. Foi poupado na última partida, né? Ele explicou isso na coletiva, que ele tira o Maicon para avisar o jogo contra o Flamengo,
tá? Vitor Hugo de um lado, Coelho do outro lado, Vitor Hugo na direita, Coelho na esquerda. Muito importante essa participação do Coelho, tá? Muito importante a participação do Coelho. Ajuda bastante aí na marcação. E detalhe, amanhã nós vamos estar com o lateral esquerdo ou improvisado ou o moleque da base. Não vamos ter o Renan Lodge. Então o Coelho amanhã defensivamente vai ser importantíssima a participação dele no jogo. Hulk e Cassierra. Eu acho que o Cassierra vai ser titular. Pelo menos foi o que o Barbie indicou. Falou que tirou ele da partida, que estava muito bem, já avisando o jogo contra o Flamengo. Então será muita surpresa para mim se o Cassierra não começar de titular. E o Hulk, gente, assim, minha opinião, eu não entraria com o Hulk de jeito nenhum. Para mim o Hulk hoje é reserva do Galo, tá? Mas pelo tamanho do jogo, não sei se o Barba vai peitar, vai bancar e vai peitar, bater de frente, botar o Hulk no banco num jogo desse tamanho neste momento. Eu tenho minhas dúvidas, tá, gente? Assim, é palpite, opinião, que não é informação. Vou te dar o papo aqui para vocês aqui. Para mim, o time titular do Galo, todo mundo 100% do meio para frente. Vitor Hugo, Coelho, Minda e Cassierra. Minda na direita, Coelho na esquerda, Vitor Hugo centralizado e Cassierra centroavante. Fala no comentário aí a respeito desse time. Vocês acham que seria legal? Imagine você, Minda com a velocidade para um lado, Coelho com a velocidade para o outro, Vitor Hugo centralizado, né? Mais próximo ao centroavante, e o Cassierra lá de centroavante. Este, para mim, com a condição física ideal, é o nosso 11 do meio, é o nosso ataque, meio ataque, né? O nosso quarteto, pronto, corrigi. Esse, para mim, é o nosso quarteto titular, na minha humilde opinião, para a sequência da temporada. Obviamente que isso pode mudar conforme as partidas, né? Mas não é o time que eu acho que começa amanhã, é só minha opinião, já tô pensando lá na frente, tá, gente? Então o time que eu acho que pode começar amanhã é essa maior dúvida aí na lateral esquerda, beleza? A respeito de venda de ingresso, tá? A parcial de ontem, tá? A parcial de ontem, no sábado, no início da noite, tá? Vou até pegar aqui o horário certinho para poder passar aqui o horário certinho aqui para vocês. A parcial de 6 horas da tarde foram de 18 mil torcedores garantidos para o jogo de logo mais contra o Flamengo. Acredito eu que até momentos antes da partida deveremos ter um público aí na casa dos 23 mil torcedores. Entre 22 a 25 mil é o público que eu chutaria. 22 a 25 mil, tá? Para um Galo e Flamengo, um público baixíssimo, né, gente? Com todo respeito aqui, convenhamos, né? Galo e Flamengo, um público desse aí no estádio, né? Enfim, essa aí é a minha projeção, tá, gente? Mas é isso, falamos aqui como é que tá os dois times no campeonato. Flamengo fora, o Galo em casa, o provável Galo, o provável Flamengo e a parcial de ingresso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Jogo difícil. Teve reunião ontem, diretoria, comissão técnica, jogadores, para tentar mais uma vez aparar as arestas, né? Vamos ver se vai surtir algum efeito nesta partida já de cara, né? Mas é isso, momento conturbado, situação delicada do Galo, né? E vamos para cima do Flamengo aí, porque é nesse tipo de jogo que esse time costuma escolher para jogar. Pessoal, vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o que o Atlético soltou hoje pela manhã. Na manhã desse sábado, houve uma reunião na cidade do Galo com a presença de Rafael Menin, representando o sócio da SAF, Pedro Daniel, Paulo Brax, Eduardo Domingues e um grupo de jogadores, tá? As lideranças, né? Foi um diálogo franco com reconhecimento de que os últimos dias foram turbulentos. A partir dessa conversa, há um entendimento de que o encontro foi bastante positivo e que é senso comum trilhar um caminho de estabilidade e responsabilidade. Reforçamos a importância do torcedor neste processo como parte fundamental para a sequência. É aquele negócio, né? O Atlético acabou tendo aí uma reunião que precisava acontecer, roupa suja foi lavada. Agora, se isso de fato vai ajudar, vai resolver, eu não sei. Porque já tivemos algumas reuniões e não resolveu. Essa é a verdade. Então vamos torcer para que amanhã, por exemplo, a gente tenha uma resposta dentro de campo diante do Flamengo, né? Eu nem falo de uma vitória, eu falo do time jogar com vontade, de lutar, de se entregar até o fim, né? E pode ser que vença o Flamengo, por que não? Então, assim, vamos ver, né? Se o Eduardo Domingues também vai mudar um pouco, porque tem dado oportunidade para os mesmos jogadores,
Vamos ver se ele vai fazer diferente. Mas que os jogadores agora, eles, dentro de campo, eles precisam dar essa resposta. Que agora é com eles. Agora não dá para contratar, né? Então, que eles dêem essa resposta e vamos cobrar bastante aí dos jogadores, tá? Nesses últimos jogos, antes da parada aí para a Copa do Mundo. E aí, o que você achou dessa questão da reunião? Você gostou? Acha que isso pode ajudar ou não? Você já não acredita mais nisso? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Nós vamos falar agora sobre algo, isso aqui eu não gostei nada e vamos começar a cobrar. Vamos lá, vamos falar então sobre essa matéria. Tá aqui, ó. CEO do Atlético sobre a próxima janela de transferências, não será forte. Então vamos lá. O CEO do Atlético, Pedro Daniel, revelou que a próxima janela de transferência do clube não será forte. Segundo ele, o Galo não pretende fazer grandes investimentos porque está focado no reperfilamento da dívida. Em entrevista ao Sports Market Makers, Thiago Maia, diretor financeiro alvinegro, afirmou que o endividamento total alcança 1,7 bilhão e tudo, enfim. Aí ele diz o seguinte, ó. A gente já fez uma janela bem movimentada no começo do ano, talvez mais do que a dos nossos concorrentes. Aí já começa a querer falar dos outros, né? Como eu te falei, foram mais de 20 movimentações. Essa janela do meio do ano, que muita gente está discutindo, não será forte no sentido de investimento. Estamos muito focados no reperfilamento da dívida, na mudança de perfil, que já ocorreu em grande parte. Não haverá grandes investimentos nessa segunda janela. Isso não está no nosso planejamento. Primeiro que assim, eu estive com o Rubens Menin no início do ano, né? Todo mundo sabe. E tem aí os vídeos, um investimento aí, mais de 200 milhões, se eu não me engano, que ele falou com a gente. Então eu vou cobrar. O que foi falado comigo, eu vou cobrar. Tá? O mínimo. Foi cobrar, foi falado, eu vou cobrar. Agora, uma coisa eu tenho que falar aqui, que é o seguinte. É inadmissível o Atlético não reformular, não continuar, né, uma reformulação no meio do ano. Porque é o que eu venho dizendo, não é para ganhar títulos. Não é para isso. É para não cair para a Série B. Se continuarem achando que o Atlético tem um ótimo time, um ótimo elenco, vão acordar na Série B. Aí eu quero ver qual vai ser a desculpa. Se vai dar para colocar sujeira para debaixo do tapete. E olha que eu nem estou falando também que tem que gastar rios de dinheiro. Não é isso. Muitas vezes, gente, o Botafogo campeão em cima da gente na Libertadores tinha investimentos altos, né, importantes. Mas, por exemplo, o Alexander Barbosa, né, que o Atlético até quis aí, parece que vai para o Palmeiras, ele chegou de graça no Botafogo. Então, dá para você mapear bem o mercado, trazer bons jogadores, às vezes baratos, ou que está saindo do clube, ou você assina um pré-contrato e consegue negociar um valor mais baixo. O Atlético precisa que alguns saiam e alguns cheguem. Um ou dois não resolve absolutamente nada. Então, eu espero que seja apenas mesmo... Eu até entendo a questão financeira, beleza. Mas dá sim, o Atlético precisa não só investir, mas fazer um pouco dessa reformulação que precisa acontecer. Então tá aí, o que você acha? Eu fiquei bem preocupado com essa notícia, né? Que inclusive você vê, o Tanaka já vem falando isso, mas eu fiquei bem preocupado com essa declaração aí do CEO do Galo. Comenta aí, deixe nos comentários. Vamos para a última agora, vamos falar do Hulk. Deixa eu falar antes para você aqui, meu amigo, isso aqui também é muito importante aqui da Monetix, prêmios, tá? Olha só, quer entrar num canal aí do Telegram, num grupo, né, comunidade do WhatsApp, com notícias do Galo, muitos sorteios, prêmios para você, então aproveite, porque tá sensacional, tem as notícias. Todo dia você vai estar bem informado, nós vamos postar vídeos também exclusivos, então entra agora, o link está na descrição do vídeo, né, e o melhor, você pode concorrer a muitos prêmios tops, tá bom? Só aqui no Hoje Tem Galo. Então, aproveite aí, o link está na descrição do vídeo, Monetix. Bom, vamos lá, olha só essa matéria que saiu no GE. Veja o que pesa para a saída de Hulk do Atlético no meio do ano. Camisa 7 do Galo tem contrato até dezembro de 2026 e tal. Aí tá falando aqui, ó, Hulk deixou claro que está em fim de ciclo no Atlético. O jogador de 39 anos tem contrato até dezembro, tratando a declaração de jogador logo após a vitória diante do Ceará, trouxe uma nova possibilidade, a saída no meio do ano. Beleza, até aí a gente já sabe, né? Hulk tem contrato até 31 de dezembro e tudo. A saída não ocorreu, mas isso não mudou em nada as insatisfações do atacante com Rafael Menin, um dos donos do Atlético. Isso aqui é importante, ó. O atacante não aprovou o projeto esportivo apresentado pelo Galo a ele. Esse, inclusive, foi um dos motivos para o jogador querer sair.
Desde o término das conversas, o Hulk não havia falado novamente sobre o tema. Na quarta-feira isso mudou. Ao ser perguntado em relação aos problemas do clube no extracampo, o atacante preferiu não dar detalhes, mas resolveu abrir a possibilidade de saída no meio do ano, mesmo período em que ele fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Aí falou, pela conversa que tive com quem manda, eu posso sair do Galo no meio do ano, no meio do ano e no fim, né? Ou no fim do ano aí, quem sabe, quando eu sair eu fale realmente o que precisa ser falado. Há um detalhe importante nessa possibilidade, se atuar contra o Flamengo no domingo, Hulk atinge 13 jogos na Série A e não poderá mais definir algum clube da elite no Brasileiro. É porque aí não poderia jogar o Brasileirão, ninguém vai contratar um jogador para jogar só Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, isso não existe, né? E assim, é muito provável que ele entre nessa partida, muito provável, né? Porque mesmo que ele não seja titular, se precisar de um gol, precisar virar um jogo, ou se estiver empatado, você quer vencer no segundo tempo, o principal jogador que você vai colocar é o Hulk. Então, amanhã ele vai completar essa 13ª partida, a não ser que ele vá para a MLS, para outro país. Segundo apurou o GE, Hulk acredita que o propósito deve chegar no meio do ano, mas que qualquer movimento aconteça, o Atlético precisa dar o aval, o clube pode autorizar ou não a liberação antecipada. O vínculo do camisa 7 inclui uma cláusula de produtividade e tal, que pode ser renovada contrato, tudo. Na mesma entrevista, o Hulk revelou que o clube tem pendências financeiras com ele, depois já foi falado também sobre isso, né? Enfim, tá aí mostrando que o Hulk, ele vive, hoje teve até uma reunião com o Rafael Menin, né? Isso aí é bem interessante, bem curioso. Teve uma reunião com a presença do Rafael Menin, mas hoje, pelo que a gente sabe nos bastidores, o Hulk realmente não se dá bem com o principal acionista da SAF do Galo, porque o Rubens Menin é até quem mais os jogadores ali respeitam mais, gostariam mais de que ele estivesse mais no dia a dia, mas não é ele que toca, né, ali, o que vai tocando o Atlético, principalmente o Rafael Menin. Então tem essa rusga, esse problema com o Hulk, e existe essa possibilidade de que isso acabe no meio do ano, com a saída do Hulk. Não sei se hoje, por exemplo, nessa reunião, eles tiveram alguma conversa e apararam as arestas, aí resolveram alguma coisa, como homens fazem, chega lá, discute, e aí, qual que é o problema? É esse, aquele? Mas eu não acredito, até foi uma reunião mais com outros jogadores, com liderança, não foi uma reunião entre o Rafael Menin e o Hulk. E acho que isso não vai ser tão resolvido, tão bem resolvido assim, até a saída dele. Então vamos aguardar de qualquer forma. O Hulk pode deixar o Galo no meio do ano, também por problemas aí com o Rafael Menin. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!